produção e produtividade. E vou te dar aí uma passagem bíblica que você vai achar com muita facilidade. Gênesis capítulo 1. Procura aí, Gênesis capítulo 1. Produção e produtividade. Olha, pode parecer a princípio palestra de empresa, né? Mas não. Essas questões, elas são importantes no contexto bíblico. E você vai ver um pouquinho disso, né? Vou falar aqui alguns aspectos de produção e produtividade na Bíblia e nas nossas vidas. E este verbo produzir, ele é importante na Bíblia. Ele aparece aí em Gênesis 1, ele aparece algumas vezes no decorrer da Bíblia, e ele vai aparecer também no último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 22. Mas vamos começar pelo princípio, né? Gênesis capítulo 1. Nós vamos observar aí dois verbos, o verbo criar e o verbo produzir. Gênesis 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 11: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. 12: e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Muito bem, então nós vemos aí algumas vezes o verbo criar, e outras vezes o verbo produzir. São duas coisas diferentes. Então nós temos aí criação e produção. A criação é ato exclusivo de Deus. Deus cria a partir do nada. Mas depois que Ele cria, Ele dá ordem às suas criaturas: produzam! Produzam! Então Ele disse à terra: produza seres viventes, produza erva verde, produza árvores frutíferas. E Ele disse às águas: águas, produzam peixes.
E Deus criou também o homem e a mulher e mandou que eles reproduzissem. É por isso que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, porque só através da união do macho e da fêmea é que pode haver a produção que Deus, em seu propósito, determinou. Então, é a palavra de Deus. Ou seja, Deus cria e nós produzimos. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva. Nós não devemos esperar que Deus vá fazer tudo. Ele cria, nós produzimos a partir daquilo que Ele criou. Então, quantas vezes nós podemos estar buscando a Deus para que Ele faça algumas coisas, mas Ele vai dizer: produza, faça você mesmo, através dos dons que eu te dei, através dos talentos que eu coloquei na sua mão, através da capacidade que eu te dei, através da inteligência que eu te dei. Produza. A palavra de Deus para nós hoje é: produza. Você tem que ser produtivo e não ficar apenas esperando que Deus faça. Não ficar apenas esperando que Deus crie. Ele te deu dom e capacidade para que você possa produzir. Acredito que esta seja uma palavra importante para o ano de 2021, que seja um ano de produção na nossa vida, em nome de Jesus. Mas não é produzir qualquer coisa, produzir coisas boas, em nome de Jesus. Produzir aquilo que vai contribuir para a glória do nome do Senhor. Então precisamos assumir essa responsabilidade e não ficar apenas dizendo: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faça aquilo. Mas procure saber o que eu posso fazer, com a bênção de Deus, logicamente. Por quê? Porque devemos produzir. Deus falou aí com Adão e Eva: frutificai, produza. Por quê? Porque a improdutividade traz riscos. Esse é um fator importante. O que acontece com uma fazenda improdutiva? O MST vai lá e invade, não é isso? Não é mesmo? Então, não podemos ser improdutivos. Olha, vamos supor que você seja um fazendeiro. Suponhamos que você tem uma fazenda linda, uma fazenda de alto preço, mas se ela não produz nada, você corre o risco de perdê-la. Ela pode ser invadida, ela pode ser objeto de desapropriação. Olha o perigo da improdutividade. Se você é uma pessoa improdutiva, isso vai trazer perdas na sua vida. Vai haver perda, primeiro, do investimento que foi feito na sua vida. Deus investiu em você. Amém? Deus te deu capacidade, inteligência, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele deu o seu próprio sangue na cruz, Ele te deu o Espírito Santo. Então é investimento de Deus na sua vida. E o que é que você está fazendo com esse investimento de Deus na sua vida? Quem sabe hoje seja a oportunidade de você despertar e você determinar que você vai fazer alguma coisa. Quem sabe você já tem feito, né? Mas existem ainda outros aspectos dessa palavra que vão te atingir. Calma aí.
Talvez tenhamos aqui já muitas pessoas produtivas, tanto naturalmente quanto espiritualmente. Mas se você não é uma pessoa produtiva, procure tomar uma atitude nesta madrugada. Então, eu estava falando da fazenda, né? De que adianta uma fazenda linda e que não produz nada. Agora vamos falar de pessoas. De que adianta uma pessoa linda e não produz nada? Hã? Então, presta atenção. O rapaz que está aí procurando uma namorada linda, mas o que ela produz? Né? Qual que é o conteúdo dela? Ou pode ser o rapaz também, né? Aquele rapaz lindo, mas não faz nada na vida. Você estuda? Ah, não, no momento não estou estudando, não. Você trabalha? Ah, atualmente eu estou desempregado. Então toma cuidado. Nem só de beleza vive um homem e uma mulher, não é verdade? Precisamos ser produtivos. A gente pode até ser feio, né? Mas sejamos produtivos. Olha, essa palavra ela se aplica tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual, e nós precisamos buscar esse equilíbrio. Então, no aspecto natural, nem só de diversão a gente vive, irmão, nem só de Netflix vive um jovem, amém? Nem só de Facebook vive um homem. Também tem Instagram, né? Tem Twitter. Não, nem só disso vive um homem. Você não deve ter apenas aquela atitude de ganhar, receber, consumir, né? Um consumidor profissional. Mas o que você produz? Talvez você seja muito jovem e você nem esteja trabalhando ainda, não tem emprego, mas você pode fazer alguma coisa em casa. Você pode ajudar em casa, não pode? Então, seja útil. Você precisa ser útil. Precisa produzir alguma coisa. E espiritualmente, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim e não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Precisamos de uma produção espiritual na nossa vida. Que produção é essa? O fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. É fruto do Espírito. São palavras abstratas, não é verdade? São substantivos abstratos, para quem gosta aí de gramática. Não é isso? Veja bem, mas onde que esses substantivos abstratos vão nos levar? Eles têm que ser materializados na nossa vida. Ah, eu tenho o coração cheio de amor. Tá bom, mas o que você faz? Você ajuda alguém? Precisamos materializar o fruto do Espírito na nossa vida. Isso é a produção espiritual que Deus espera de nós. Então, se você puder fazer algo pelo seu semelhante, faça. Isso é uma produção espiritual que Deus espera da sua vida e da minha vida também. Agora, se nós não produzimos nada, acabamos por perder. Eu disse
que ocorre a perda do investimento, mas nós também podemos perder o lugar que nós ocupamos. Olha só, ao perigo. Sobre isso eu queria ler Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 6, que diz assim: Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha só. Então, o texto está falando de uma árvore que não produz fruto, e qual é o risco que ela corre? De ser cortada. E por que Jesus está falando sobre árvore? Ele está falando que as pessoas também são assim. Aqueles que são improdutivos, eles acabam sendo cortados. Meu irmão, em nome de Jesus, você não vai ser cortado, amém? Você não vai ser cortado do seu ministério, né? Da sua família, do seu emprego, em nome de Jesus. Mas para isso você tem que ter uma atitude de produtividade. Bom, agora eu quero falar de um outro aspecto diferente dessa questão de produção. E é o seguinte: as pessoas produzem alguma coisa nas nossas vidas. As coisas com as quais nós envolvemos, as situações com as quais nós nos envolvemos, produzem alguma coisa na nossa vida, conforme a natureza de cada uma dessas coisas. O que eu quero dizer? Nós precisamos questionar qual será a produção daquela coisa em nós, ou daquela pessoa em nós. Então, ao nos envolvermos com alguém, devemos nos perguntar: o que essa pessoa vai produzir na minha vida? Porque vai produzir. Pode ser numa situação de relacionamento, de namoro, ou até mesmo de amizade. Você deve perguntar: o que essa pessoa vai produzir na minha vida? Porque às vezes a gente fica muito apegado na questão da aparência e não pensa no que será produzido. Às vezes a gente fica muito apegado em vantagens imediatas e não pensamos no que será produzido lá na frente. Então precisamos nos preocupar com isso. Devemos perguntar: o que isso vai produzir na minha vida? O que essa pessoa vai produzir? Agora eu vou ler alguns versículos que mostram que os escritores da Bíblia estavam preocupados com esse tipo de situação. Leia aí Provérbios capítulo 30, versículo 33. Provérbios 30, 33, que diz assim: porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o forçar da ira produz contenda. Então precisamos estar atentos o que isso vai produzir na minha vida. Então o leite vai produzir a manteiga, o nariz apertado vai produzir sangue.
A ira vai produzir contenda. Então precisamos ter uma atitude de cuidado. Cuidado com o que você anda mexendo. Aqui está falando de mexer com leite. Com o que você anda mexendo? Isso vai produzir alguma coisa na sua vida. Aqui fala de espremer o nariz. O que você está espremendo aí, né? Vai produzir alguma coisa na sua vida. Eu quero ler ainda Mateus 7, versículo 17. Mateus 7, 17. Que diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Olha, que declaração óbvia, não é isso? Não é óbvio? Mas às vezes o óbvio tem que ser afirmado. Por quê? Porque tem gente com a árvore má esperando fruto bom. Então, dá um exemplo. A moça vai namorar com um traficante. Ela está esperando o quê? Meu Deus do céu! Está esperando o encontro com Satanás, só se for. Você tem que namorar com um servo de Deus, em nome de Jesus. Então, se você plantar um limoeiro na sua casa, não espere que ele produza uvas. Mas parece que tem gente esperando. E não adianta orar para o limoeiro produzir uvas, porque ele não vai produzir. Então, você vai ter um relacionamento, comece corretamente, porque isso vai produzir alguma coisa na sua vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, diz assim: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Olha aí a produção. Paulo estava falando para Timóteo, lá na primeira carta também, em capítulo 1, versículo 4, ele fala algo semelhante. Timóteo, evita discussões sobre assuntos desnecessários, evita ficar discutindo sobre genealogias, discutindo sobre fábulas. Por quê? Porque isso vai produzir contenda. Então precisamos não apenas fazer o que a gente gosta, mas pensar o que isso vai produzir na minha vida. Porque nem tudo que é gostoso é bom, mas a gente fica muito ligado no que é gostoso. Mas talvez vai produzir uma desgraça na sua vida. Então precisamos ter uma visão de longo alcance. Vamos ilustrar. Nem tudo que é gostoso é bom. De repente, se você pode tomar uma bebida alcoólica, tomar uma cervejinha, e de repente você gosta, mas o que isso vai produzir na sua vida? Olha para frente, olha para o futuro. Talvez você vai beber uma cachaçinha e vai gostar, mas o que isso vai produzir na sua vida? Talvez vai produzir uma cirrose no seu fígado, vai apodrecer o seu fígado. Talvez você vai gostar de um cigarrinho. Não sei como que alguém pode gostar disso,
mas o que isso vai produzir na sua vida? De repente vai produzir um câncer no seu pulmão. Então a gente precisa olhar, prestar atenção na produção das coisas. A Bíblia nos ensina isso. Não olhe apenas para o momento presente, não olhe apenas para a vantagem imediata, mas pense no que isso vai produzir na sua vida. Bom, o sexo fora do casamento, o que será que o sexo vai produzir? Porque não pense apenas no prazer imediato. O sexo vai produzir alguma coisa. Vai produzir o quê? Uma gravidez. Então, lembre-se disso. Ou, também pode produzir o quê? Uma doença venérea. Então, lembre-se disso. Pense bem. Mas parece que hoje o pessoal não está com muito medo dessas coisas, não. Está com medo de coronavírus, né? Mas pode trazer coronavírus também, fica esperto. Não é? Parece que a AIDS não assusta ninguém mais. Agora é coronavírus, meu Deus. Mas pode vir o coronavírus também. Então, aí o que acontece? A pessoa vai numa vida sexual fora do casamento, aí vem uma gravidez, aí o que a pessoa quer fazer? Abortar. Não faça isso. Não faça isso. Aborto é homicídio. É homicídio. Não deveria ter feito, mas já que fez, assume. Assume! Aborto é homicídio, e não importa o que os legisladores digam. Por quê? A ciência tem o poder de realizar um aborto, mas ela não tem o poder de lavar uma consciência pesada. Então, olha lá o que essas coisas vão produzir na sua vida. E eu estou aqui para te alertar. Olha, agora temos coisas boas também, né? Olha lá o que a vigília vai produzir na sua vida. Vai produzir poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vai produzir uma vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui e você não está lá dormindo com Satanás. Que bom que você veio. Glória a Deus. Agora, algumas situações na nossa vida, elas às vezes são desagradáveis. Eu falei de coisas agradáveis que produzem efeitos ruins. Agora, existem situações desagradáveis que produzem efeitos bons, efeitos positivos. Então, vamos ler aí 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus! Então, assim como não devemos nos iludir com o prazer de uma coisa que vai produzir o mal, também não devemos desanimar com o sofrimento que vai produzir coisas boas. A tribulação que você passa vai produzir a glória de Deus na sua vida. A tribulação, ela também
ela vai contribuir para o aperfeiçoamento do seu caráter, vai contribuir para o seu amadurecimento pessoal e espiritual. E para não dizer que eu estou inventando isso, vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, olha a produção aí, produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Olha uma produção em série, Deus não vai permitir nenhuma tribulação na sua vida para te destruir, mas só para te edificar, em nome de Jesus. Você não vai também buscar tribulação, né, por sua própria vontade. Tem gente que está buscando tribulação, está tão bem e vai caçar problema. Misericórdia. Então, a tribulação, ela vai trazer coisas boas para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Agora, tem uma outra coisa que parece negativa e que vai trazer bons efeitos. Hebreus 12, versículo 11. Hebreus 12, 11. Diz assim: e na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha aí a produção. Então, a correção, ou a disciplina, a repreensão, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, no momento imediato, mas depois produz um fruto de justiça na vida do Filho de Deus. Então, estão percebendo assim o raciocínio geral? Não podemos julgar as coisas apenas pelo momento presente, não apenas pela aparência, não apenas pelo sentimento imediato, não apenas por um ganho ou por uma vantagem imediata. Precisamos julgar as coisas pelo que elas vão produzir nas nossas vidas no futuro. Então, a correção é assim, a repreensão é assim. Então, em alguns momentos aqui, eu estou repreendendo algumas pessoas. Mas estou falando do erro, estou falando do pecado, e se de repente eu acerto alguém, a pessoa pode ficar até chateada. Mas o objetivo é produzir um fruto maravilhoso na sua vida no futuro. Em nome de Jesus. Agora, uma outra questão muito importante da produção é que ela depende da semente que você planta. E uma semente importantíssima que eu quero destacar hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai produzir boas coisas na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ler sobre isso Isaías 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, versículos 10 e 11, onde está escrito assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador,
e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, você quer uma produção boa na sua vida? Em todos os sentidos, receba a palavra de Deus. Amém? Quer dizer, você está recebendo a palavra agora, mas você precisa receber com muita frequência essa palavra. Então, na sua casa, busque a palavra de Deus. Eu tenho lido a Bíblia para o meu filho. Ele tem 14 anos. Eu acredito que ele esteja dormindo ali porque ele não aguentou enfrentar a vigília. Mas eu estou lendo o livro de Provérbios para ele. Por quê? Porque o livro de Provérbios traz instruções sobre vários aspectos da vida. Então, eu vinha lendo o livro de Provérbios, não apenas, ele já leu alguma coisa, mas não apenas mandei ele ler, mas eu estou lendo para ele. E aí, uma época aí, ele estava com um comportamento assim estranho. Falei assim, ué, mas não está adiantando a leitura, não? Nós vamos começar de novo, Provérbios 1. Vamos começar de novo. E já estamos em Provérbios 22, assim, lendo um capítulo por dia, né? Tem dia que a gente não lê, depois volta, continua. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que a palavra de Deus é mais poderosa do que a minha palavra. É uma semente bendita que eu estou plantando no coração do meu filho. E mesmo depois que eu for embora, né, ele sempre vai lembrar do pai lendo a Bíblia para ele. Porque eu ainda me lembro da minha avó lendo a Bíblia. Olha só. Mas o mais importante nisso tudo é o poder da palavra de Deus. Porque ela vai produzir frutos maravilhosos na sua vida, em nome de Jesus. E no momento imediato, você pode não ver resultado algum, mas as sementes são assim, não é isso? Você joga a semente na terra, aí brota aquela árvore, não é isso? Não, isso é João e o pé de feijão, né? Não, a semente, você joga ali e não acontece nada, mas ela tem um poder, o poder da multiplicação, o poder da produção, o poder da perpetuação da espécie. Assim é a palavra de Deus semeada nos nossos corações. Nós podemos não ver efeito imediato, mas o efeito virá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E sobretudo, a presença de Deus em nós é o fator mais importante para produzir uma mudança nas nossas vidas. Por isso é tão importante você receber Jesus no seu coração. Certamente muitos aqui já o fizeram, mas quem sabe tem alguns entre nós que ainda não fizeram isso, não fizeram compromisso com Deus, não receberam Jesus no seu coração. Você precisa fazer isso hoje, porque a presença de Deus no seu coração produzirá a transformação da sua vida, em nome de Jesus. E você não precisará mais ser escravo de algumas coisas que eu citei aqui hoje. Você vai ser liberto delas em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
também aqueles que nos assistem pelo Facebook. O Senhor te alcança aí onde você estiver, e a sua vida também pode ser transformada hoje, em nome de Jesus. E por isso nós vamos orar, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar para que o Senhor possa produzir em nós, pelo poder da sua palavra, uma transformação. Quem sabe você não está precisando disso? Uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de direção. Quem sabe você não está precisando, e este é o momento, esta é a hora. Nós lemos ali em Lucas, aquela árvore não produzia frutos, mas aquele vinhateiro intercedeu junto ao dono daquela propriedade e falou: deixe-a ficar mais um ano, dê a ela mais uma oportunidade. E se nós estamos aqui em 2021, é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Quantos ficaram para trás? Quantos morreram? Mas nós estamos aqui porque nós ainda temos essa chance, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, feche os seus olhos agora e nós vamos orar. Nós vamos orar. Pense aí um pouquinho, o que você precisa produzir, o que você precisa fazer, seja em aspectos da sua vida natural ou da sua vida espiritual, ou o que você precisa cortar. Talvez você está lá com o limoeiro querendo colher morangos, né? Talvez você precise cortar algumas coisas na sua vida que não vão produzir o bem. É um tempo de você refletir, tomar uma decisão e tomar uma atitude, em nome de Jesus, em nome de Jesus.